Rapaziada, apesar do meu título bem chamativo, o intuito aqui não é trazer uma visão pessimista e trazer só negatividade pro jogo de hoje não, tá? Claro, eu sempre quero trazer aqui a minha visão natural como torcedor e o meu jeito de torcer é tipo assim, o Bahia venceu 15, tipo, não é que eu tô reclamando de barriga cheia, tipo, o Bahia venceu 15, perdeu uma, claro que eu vou ficar chateado, vou ficar exaltado, não sei o quê, mas vou sempre ressaltar, a gente tá bem, eu não quero ser injusto. Se a gente tivesse brigando para não cair, o meio de tabela, e sei lá, perdesse, claro que o meu tom de crítica ia ser muito, muito maior. Então, claro, se a gente for eliminado hoje, tipo, claro que eu vou ficar chateado, eu vou largar o aço aqui, eu quero que o Bahia ganhe a Sul-Americana, pô. Mas claro que não vai ser o fim do mundo. A gente tá bem, deixando isso claro. E como eu falei, meu intuito aqui não é trazer só uma visão pessimista e negativa, apesar do meu título chamativo. E por isso que eu já vou começar trazendo uma visão positiva. Claramente, nós estamos na nova era do Bahia. E o Bahia tem quebrado muitos tabus que a gente achava que talvez a gente nunca fosse quebrar. E uma coisa que eu tenho que destacar é que o Bahia melhorou o seu desempenho fora de casa. A gente pega o Fortaleza, que é o vice-lanterna. Antigamente, o Bahia, sempre que jogava fora, a gente olhava o mandante vindo na frente, o estádio adversário, e a gente já ficava assim, com medo. A gente já ficava assim, pô, vamos perder. A chance é muito grande. De fato, a gente ganhava uma vez ou outra fora de casa. Mas isso vem mudando, porque, claro, nosso elenco melhorou, então, tipo, a gente pega o Fortaleza, que é o vice-lanterna, lá no Castelão, e daí que é no Castelão? A gente olhava e falava, o Bahia tem que vencer, o Bahia é favorito, o Bahia vai vencer o jogo. E, de fato, a gente jogou melhor, e pra mim, a gente merecia ter ganho o jogo contra o Fortaleza. E aí, o que é que eu quero trazer aqui? A gente acabou de quebrar um tabu, vou falar desse por último, porque tem a ver com o vídeo. Mas a gente ganhou do Corinthians em Itaquera de 5-1, coisa que a gente achava que talvez nunca fosse bater, porque, pô, era muito complicado o Bahia de antigamente, Corinthians lá, e a gente não só venceu como deu 5-1. A gente venceu o Botafogo lá no Engenhão, e foi o Botafogo que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e a gente venceu lá. Não só venceu o Botafogo, como os outros jogos em si, 5 jogos a gente venceu 3, empatou 2, alguma coisa assim. E a gente venceu o Palmeiras no Allianz Parque, que são times muito difíceis de ser batido fora de casa. Não é que o Bahia ganhou do Juventude, do Cuiabá, não. E a gente acabou de vencer, agora tem a ver com o vídeo. A gente acabou de vencer o Nacional do Uruguai, fora de casa lá no Uruguai. Foi o primeiro triunfo fora do Brasil na Libertadores do Bahia, contra o Nacional fora de casa. A gente nunca tinha ganho, então mais um tabu que a gente quebrou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fator casa, ao longo do tempo, já está começando a pesar menos pra gente. Porque a gente está na nova era, claro. E a gente agora é um time vencedor. A gente saiu do 6 pontos em 15. Não, o nosso objetivo é 6 pontos em 15. Para o nascido para vencer. Para Rogério Ceni chegando no vestiário e falando, não se acostumem a perder. Não se acostumem com a derrota. Então eu também consigo ver um cenário do Bahia classificando hoje. Eu acho bem provável até. A gente tem um time melhor do que a América de Cali. A gente vem jogando muita bola. A gente acabou de vencer o tabu, de vencer fora de casa. Só que, eu não sei se é porque eu tenho a mente ainda do Bahia de antigamente. Às vezes eu tenho traumas ainda. Quando eu vejo o cenário, América de Cali e Bahia, na Colômbia, fora do Brasil, estádio lotado, Sul-Americana, e pelo contexto que vem sendo também, porque o Bahia, para mim, deu muita margem para o azar, de, mais uma vez, o Bahia deixa para decidir fora de casa, fez isso na Libertadores, quando perdeu para o Nacional aqui, no jogo que não tinha que perder, um jogo que a gente precisava vencer, era obrigação vencer aquele jogo, e a gente abre 1-0, era só se fechar, era só ficar na retranca, o Nacional não sabe jogar com posse de bola, não, continua indo para cima, tomou 3-1. E a gente deixa para decidir na Colômbia e no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? A gente se lascou e saiu da Libertadores. E agora, mais uma vez, já adianta aqui, se o Bahia for eliminado hoje, independente do contexto do jogo, no que for, eu vou vir criticar a Ceni aqui no pós-jogo. Claro. Porque, pra mim, eu não faria o que ele fez no jogo de ida, que foi tirar o meio-campo todo do Bahia e colocar as reservas. A escalação de Gabriel Xavier e do lateral direito Santiago Arias, eu não critico. Inclusive, eu iria com os dois hoje de novo. Mas no meio-campo, você não pode tirar.
É o pilar do time. Claro que é difícil entrar na cabeça de Ceni, mas o que que eu acho que ele fez? Ele botou titular em 2 jogos seguidos e poupou na Sul-Americana, confiando que o elenco é tão bom que ia vencer o jogo em casa com o América de Cali. Não foi isso que aconteceu. A gente empatou e era pra ter ganho aquele jogo, cara. Pra gente chegar com pelo menos a vantagem do empate. Pra mim tinha que vencer por 2-3, mas se não desse, pelo menos ganhar por 1 pra gente chegar hoje com a vantagem do empate. Todo mundo dizia, ganho da América de Cali em casa, ganho da América de Cali em casa, ganho da América de Cali em casa. E o Bahia não venceu por culpa muito de Rogério Ceni, que poupou. Tanto é que quando os titulares entraram, o Bahia meteu um grande acréscimo de qualidade no jogo. O Bahia melhora na partida. E aí, quando eu tava falando que pelo menos perder, sim, e aí ele tira o meio de campo do Bahia. Então, ele quis fazer um 2-1. Contra o Fortaleza ele voltou. E o que é que eu acho? Eu acho que hoje ele vai voltar com o meio de campo, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, mas ele vai colocar Gabriel Xavier e Arias. Se for isso, eu concordo. Inclusive, era assim que eu iria pro jogo de hoje. Eu também colocaria Gabriel Xavier e Santiago Arias. E o meio de campo, eu colocaria, claro, o nosso meio de campo, pilar do time. Se ele entrar como ele entrou na ida, jogando fora de casa, vai ficar bastante complicado. Mas eu acho que ele não vai fazer isso, tá? E aí, eu acho que ele vai, inclusive, próximo jogo contra o Juventude, ele vai de novo 2-1. 2 titular para 1 reserva. Contra o Juventude, ele vai de novo colocar o meio de campo no Nestor, qual é o Michel Araújo e o Acevedo, talvez ali, vai tirar. E era o que eu faria também, tá? Juventude em casa, Brasileirão não é tão importante assim, 38 rodadas, eu acho que a gente consegue vencer com o time que entrou no jogo de ida com a América de Cali. E aí depois ele deve colocar David Duarte de novo, Gilberto, depois ele deve voltar com o Gabriel Xavier. É esse revezamento. Mas hoje, falando do jogo de hoje, para poder a gente também não perder aqui e falar de outros jogos, né? Aqui o foco é América de Cali. Hoje eu iria com Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre, normal. Ah, esqueci de falar, galera. Everton Ribeiro tá suspenso. Ó, eu tava esquecido aqui. Everton Ribeiro tá suspenso por causa da merda que ele fez no jogo de ida. E aqui eu vou criticar Everton Ribeiro, claro. E também um ponto que eu venho tocando aqui há muitos vídeos no canal. Cara, é inacreditável como o Bahia, ano passado, ganhou o troféu Fair Play do Brasileirão. Aí, no Bahia não cometia falta. Raramente um jogador do Bahia era suspenso. Porque, pô, não tomava cartão amarelo. E era orientação de Ceni. Então era muito bom porque a gente não tinha desfalque. Como é que o mental do time do Bahia esse ano piorou tanto? Tipo assim, todo jogo um jogador dá uma cotovelada, é expulso, pô. Pelo amor de Deus, todo jogo um jogador dá uma cotovelada, é expulso, pô. Isso aí não dá, isso aí é inadmissível, pô. Everton Ribeiro de novo, mais uma expulsão no ano. Jean Lucas no Gavi. Contra o Fortaleza a gente não venceu, porque Mingo foi dar um empurrão no cara do Fortaleza sem necessidade nenhuma. Então Everton Ribeiro tá suspenso. Aí eu irei de Cauli, né? Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre. Aí o Lúcio vai ter que ir de 9. Até poderia botar Cauli de 9, porque Cauli jogou melhor do que o Lúcio contra o Fortaleza, inclusive, tá? Mas Cauli vai ter que entrar no lugar de Everton Ribeiro, o Lúcio vai ter que entrar e aí. Cara, Lúcio Rodrigues tem que voltar a jogar bola. Tem que voltar a jogar bola, meu irmão. E eu vou falar isso daqui, o cara custou 60 milhões de reais. Se ele não render, a gente vai ter um prejuízo muito grande. Como é que a gente vai vender ele por mais de 60 milhões? Recentemente o City não quis vender porque queria vender por mais de 80. Mas será que a gente vai conseguir vender por mais de 80? Com ele jogando essa bolinha aí? Tomara que ele cale minha boca. Lúcio, cale minha boca. Faça 2 gols hoje, classifica a gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, classifica a gente, cara. Pô, você foi pago pra isso. Olha o investimento que a gente fez em você, meu irmão. Pelo amor de Deus, joga a bola, faz 2 gols, classifica a gente hoje. Então, eu acabei de falar de todos os cenários, né? Então, talvez por esse meu trauma do Bahia antigamente, eu vejo a merda desenhada hoje, sabe? Tipo, a gente deu mais de passar mais uma vez deixando para decidir fora de casa, na Colômbia, vacilou no jogo de ida. Então, é a cara do Bahia não classificar hoje, cara. E o América de Cali é um time que ele ficou em primeiro lugar na tabela do Apertura da Colômbia. Eu não sei se... Não foi campeão, tá? Não foi campeão. Mas ficou em primeiro lugar com 39 pontos na Apertura. Agora começou a clausura lá, acabou de começar. É um time muito forte, cara. Sabe quantos jogos o América de Cali perdeu em casa esse ano? Que foi pro Tolima, de 3-1. De resto, o América de Cali não perdeu nenhum jogo jogando em casa esse ano, lá em Cali.
Esse foi o buraco que o Bahia se meteu. Essa foi a situação que o Bahia se colocou hoje. A gente tem que ir lá, o empate não serve, 0x0 não serve, 1x1 não serve. A gente precisa vencer o jogo. Mas é aquilo. Apesar de ver esse cenário, de ver a merda desenhada, eu também vejo um cenário do Bahia jogar mais bola, ter um time melhor, ir lá e classificar. Então eu espero qualquer coisa pro jogo de hoje, tudo pode acontecer. Mas eu já estou preparado e sabendo que talvez dê merda. Mas também pode dar bom. É aquilo. Eu vejo o jogo de hoje muito 50-50, sabe? Acho que não tem muito favoritismo, não. O fator casa pesa pro Cali, e é isso. Eu vejo muito 50-50. A ida eu via 60-40 pro Bahia, e o Bahia não fez seu papel, seu dever de casa, que era ter vencido o jogo. E eu vinha falando aqui sobre o histórico do Bahia fora de casa em competição internacional. Eu quero mostrar uma estatística aqui muito interessante para vocês. Não vou mostrar tudo, tá? Até porque antigamente, lá em 60, 64, a gente não venceu nenhum jogo. Aqui é estatística total dos jogos fora de casa contra times de fora, jogando fora do país. A gente, recentemente, venceu, a gente só venceu 3 e foi justamente de 2020 para cá. 2020 a gente vence o Nacional do Paraguai, fora de casa, pela Sul-Americana, 3x1, que não é parâmetro para muita coisa, tá? Já vou adiantando. O único que é parâmetro para alguma coisa aqui é o Nacional, mas o Nacional também não vive a fase tão boa. Fora de casa, inclusive, é mais fácil. O José Novaes fez um vídeo dizendo que é mais fácil você vencer o Nacional fora do que em casa. Isso se mostrou na Libertadores. O Bahia venceu fora, outros times também venceram fora com facilidade, como o Inter, mas tomou 3x0 no Beira-Rio e depois conseguiu empate. E o Bahia também venceu lá fora, de 1x0, e tomou 3x1 aqui. Só que também vacilou, porque como eu falei, a gente abriu 1x0, era só se fechar. Era só se fechar, fecha a casinha, acabou, mas não. Mas enfim, né? A gente venceu o Nacional do Paraguai, por 3x1, vencemos 2 nacionais, né? E, como eu falei, não é parâmetro, apesar do Bahia também não era tão bom na época, mas, pô, Nacional do Paraguai não é parâmetro. E em 2021 a gente vence o Guabirá Monteiro. Que, pelo amor de Deus, né, gente? Guabirá Monteiro não é parâmetro para nada. Não é parâmetro para nada. O Guabirá Monteiro é como se fosse o Juventude, o Cuiabá de lá da Bolívia. Como se fosse o América Mineiro de lá da Bolívia. Que entrou na Sul-Americana ali, mas depois já decaiu de novo. É um time pequeno que sobe, faz uma gracinha e depois desce. E a gente vence o Guabirá Monteiro. 2 times que não são parâmetro. E a gente venceu o Nacional lá, que aí já foi um time maior, mas como eu falei, também não está na fase tão grande. Hoje vai ser um desafio muito maior, assim como foi muito maior contra o Atlético Nacional, que é a América de Cali, que é um dos maiores times da Colômbia, que disputa a Libertadores muitas vezes. Foi campeão mundial, já foi campeão mundial, cara. E a gente deixou para decidir fora de casa. Enfim, cara, é aguardar para ver. Então tá na tela para vocês aí, provável escalação do Bahia. Segundo o GE, o Willian José talvez seja titular hoje, já se recuperou da lesão, vai poder jogar. Não sei se ele vai colocar o Willian José também, apesar dele se ele coloque, né? Porque o Lúcio tá muito mal, mas não dá pra saber o que passa na cabeça de Ceni. Aí você tem Eric Pulga, Ademir, Michel Araújo, Jean Lucas e Alexandre. Everton Ribeiro não vai jogar, é uma opção também, colocar Michel Araújo. Mas eu iria de Cauli. Cauli pra mim jogou, fez uma boa partida contra o Fortaleza, cara. Pra mim, Cauli deveria ser titular, tá? Mas o Gel coloca aqui Michel Araújo. Enfim, Jean Lucas e Alexandre. Aí tem Gilberto, David Duarte, Mingo, Luciano Juba e Marcos Felipe. Se ele for de David Duarte e Gilberto, confirma o que eu falei. Ele quis fazer o 2 em 1. Ele botou 2 titular para poupar contra o Cali na ida. E aí agora de novo, 2 titular, Fortaleza e Cali na volta. E aí provavelmente ele vai poupar tudo contra o Juventude. É isso, tá? David Duarte e Gilberto, eu iria de Gabriel Xavier e Ares, como eu já falei pra vocês. E aqui eu iria de Cauli. Eu não iria assim, não. Pra mim, se o Bahia for assim, pelo menos teria o José voltando, né? Mas assim, pra mim, pra ficar perfeito, é Cauli no lugar de Michel Araújo. David Duarte e Gilberto, eu nem contesto tanto, apesar de que eu iria de Ares e Gabriel Xavier. Mas enfim, cara, não dá pra saber o que passa na cabeça de Ceni. O GE pode errar essa prova de escalação, como pode acertar, nunca se sabe, né? Então, é aguardar pra ver. Hoje à noite tem pós-jogo aqui no canal. Eu espero que seja um pós-jogo de triunfo. Eu espero que a gente classifique para enfrentar o Fluminense na próxima fase e fique vivo na Sul-Americana, porque é uma competição a mais. Quanto mais camisa a gente tiver para a Libertadores direto, melhor. E a Sul-Americana traz muito mais benefício também. Competição internacional, enfim, já falei várias vezes aqui. Pegar um pote melhor na Libertadores. Então, eu espero que a gente passe de fase hoje. Nem que seja nos pênaltis. Não. Nos pênaltis, assim, a gente classifica do mesmo jeito. E é isso, tá, galera?
Espero vocês aqui de noite. Fui. Até mais tarde. Não se esquecem de se inscrever e de comentar e deixar like aí. Beleza? Abraço.